amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos todo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Damos as boas-vindas para esta celebração deste segundo final de semana no mês de agosto, onde especialmente neste domingo, dia 9, festejamos o Dia dos Pais. Acolho aqueles que nos assistem, nos ouvem, com as palavras bíblicas das senhas diárias, para este dia, segundo a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, o versículo 3, onde lemos: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Sim, de Deus recebemos tudo o que precisamos para viver. Dele viemos, dele somos e a ele iremos, a cada novo dia até a eternidade. Celebramos em nome e na presença deste Deus, o triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido para que em oração confessemos a Deus a nossa culpa, os nossos pecados. Oremos. Eterno e todo-poderoso Deus, neste domingo, como já dito, festejamos o Dia dos Pais. Como pais, queremos te confessar que nem sempre temos dedicado o tempo devido aos nossos filhos, às nossas filhas. Muitas vezes somos reféns do trabalho, do egoísmo, da ganância, da avareza, e por meio destes julgamos querer dar o melhor para os nossos filhos, esquecendo-nos muitas vezes que o melhor para eles é a nossa presença, a nossa palavra, que eles possam ter tempo para conviver conosco. Como filhas e filhos teus, queremos confessar que em muitos momentos não conseguimos respeitar e observar devidamente
o quarto mandamento. Às vezes, nos tornamos ingratos, nos voltamos contra o conselho e a orientação do nosso Pai, Pai terreno, e também de Ti, ó Pai celeste. Todo o nosso pecado, Senhor, enquanto pais e enquanto filhos, pesa em nosso coração. Por isso, humildemente o confessamos, crendo que Tu tens para nós uma palavra de graça e que aos sinceros e humildes em sua confissão, perdoas todo o pecado. Tem, Senhor, piedade, mostra-nos misericórdia e concede-nos a Tua salvação. Amém. No Salmo 103, no versículo 13, nós lemos: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Com estas palavras, e como ministro ordenado pela Igreja, anuncio-lhes a graça de Deus e o perdão de todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado que neste final de semana temos novamente a oportunidade de proclamar a Tua palavra. Palavra esta que nos sustenta, fortalece a nossa fé e nos orienta para nos portarmos de acordo com os Teus preceitos e ensinamentos. Abre agora os nossos ouvidos, o nosso coração, para que esta Tua palavra possa ser por nós também compreendida e apreendida, para que transforme o nosso viver. Fica em cada lar com a presença do Teu Espírito Santo e abençoa a cada filha e filho Teu. Por Cristo Teu Filho, na unidade com o Espírito Santo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Olá, meus queridos, minhas queridas, é uma grande alegria poder estar contigo novamente, de uma forma diferente, virtual, mas é uma alegria poder levar a mensagem da Palavra de Deus para a tua casa, para o teu coração, para o teu lar, de uma forma muito especial em que nós celebramos. É uma data tão importante que é o Dia dos Pais. E para este dia em que celebramos, o Dia dos Pais, trago também as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, texto também previsto do Evangelho para este final de semana, de Mateus capítulo 14, os versículos 22 até o 33. Este texto assim diz: Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos de Jesus viram ele andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor!
Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui a palavra de Deus, que são palavras da salvação. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo assim esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Olá, meu querido, minha querida, prezados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O texto que nós ouvimos é um texto que nos fala que Jesus sempre está conosco. Não importa se Ele está longe ou se Ele está perto, mas em qualquer circunstância, em qualquer situação ou momento que nós passamos ou enfrentamos, Jesus sempre está lá para nos socorrer. Basta nós clamarmos pelo seu nome, que de forma imediata Ele estende a sua mão para nos socorrer. E é isso que o texto também nos conta, dos discípulos de Jesus que estavam em um barco e em determinado momento eles passaram por uma grande tempestade. O texto aqui nos diz de ventos contrários, ou seja, eles estavam com muito medo. Medo de que poderiam naquele momento morrer, se perder, ou seja, afundar. E nesse meio da dificuldade, do desespero e do medo, Jesus, ele aparece andando em cima da água. Isso mesmo, Jesus vem ao encontro destes discípulos que estão apavorados, que estão com medo. De primeira vista, eles conseguem enxergar um vulto, não conseguem ver quem está vindo. Para eles, os discípulos, é um fantasma, e começaram a gritar de medo. Mas imediatamente, em meio a todo esse medo, Jesus, ele se dirige até eles com a sua voz, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, ainda duvidando, assim não acreditando que poderia ser Jesus, que lá estava, vindo ao encontro deles, diz imediatamente: se de fato és tu, Senhor Jesus, peça para que eu possa ir ao teu encontro. E Jesus, de uma forma muito carinhosa, bondosa, acolhedora, diz: podes vir, Pedro, venha até mim. E Pedro imediatamente pula do barco e vai ao encontro de Jesus. E neste caminhar, indo ao encontro de Jesus, Pedro novamente sente as ondas, o vento forte, e deixa de olhar para Jesus, e o que acontece? Ele começa a afundar. E é neste afundar que Pedro ele pede por socorro. E Jesus, de uma forma imediata, estende sua mão e resgata Pedro, e os dois então sobem o barco e tudo novamente ficou calmo. Veja só, meus queridos, minhas queridas, algo parecido com aquilo que os discípulos de Jesus passaram, enfrentaram, nesses medos, medo de morrer, de não conseguir atravessar esta ordem que Jesus nos havia dado, a chegar até o outro lado. Também nós podemos assim comparar a nossa vida. O barco da qual os discípulos estavam é o barco da nossa vida, é o barco da nossa família, eu como pai, você como pai, como mãe, os nossos filhos, e as ondas, as ventanias, tempestades, é aquilo que os discípulos enfrentaram, é aquilo que nós também enfrentamos nos dias de hoje, que são os nossos medos, que são as nossas dificuldades, as nossas dúvidas e os nossos anseios. Creio que de forma precisa, aquilo que o mundo está enfrentando nos dias de hoje, nós também como município, também como comunidade aqui em nosso Brasil, na nossa localidade, também temos os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas inseguranças devido a esta pandemia.
Não é muito diferente a este medo, se eu posso contrair ou não esta doença, de como eu posso cuidar da vida dos meus filhos. E aí entra a questão também relacionada aos dias dos pais, as preocupações que o pai também tem em relação à sua família. E você, pai, talvez estejas preocupado, não estás conseguindo conduzir de forma concreta, da forma como deverias, de forma especial, com toda essa preocupação, tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, este texto ele vem também ao nosso encontro. Da forma como Jesus socorreu os discípulos, de forma especial a Pedro, Jesus ele também vem socorrer, vem consolar, fortalecer e salvar também a nossa vida. Então, enquanto Pedro manteve o seu olhar a Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. E a partir do momento que ele deixa de olhar para Jesus e pensa nas adversidades, nos problemas, no vento que estava partindo até ele, Pedro ele começa então a afundar. É isso que acontece também na nossa vida. Quando nós afastamos o nosso olhar, a pessoa de Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, esse Jesus que é o nosso Salvador, a tendência é clara, é óbvia. Nós também precisamente podemos afundar, nos perder, e assim as coisas ficam bem mais difíceis de superar e de enfrentar. Mesmo com medo, mesmo nas dificuldades, Jesus lá o socorreu. E é isso que Jesus também quer fazer com a tua família, quer fazer com a nossa família. E para este fim de semana, neste domingo em que celebramos o Dia dos Pais, tantas homenagens, presentes, como tudo isso é bonito, saber que como pai também somos lembrados. E a pergunta que eu te faço aqui, você que nos acompanha, qual é o sentimento que você tem por ser pai? O que significa ser pai? Será que pai é só aquele que gera junto com a sua esposa, ou pai é aquele que se faz presente, que cria, que está sempre ao lado, deixando os seus exemplos, da qual possa ser seguido, tornando-se um herói na vida do filho? Para muitos pais, apenas presentes, talvez materiais, já é tudo, mas não, o maior presente que um pai pode dar e receber é estar presente na vida da família. E é neste tempo da quarentena, nestes meses, creio que a família ela teve mais adesão, a participação do pai e da mãe juntamente com os filhos. Quantas vezes o pai não tinha mais essa oportunidade de estar junto com o seu filho na hora do almoço, nos finais de semana, fazer as tarefas escolares, resgatar brincadeiras bem antigas de quando eu, como pai, era pequeno, brincava, e agora hoje os nossos filhos, às vezes já terceirizados na escola, não tinham mais esta oportunidade de estar junto com eles brincando. Então, essa pandemia fez também, de certa forma, de resgatar também o sentido da família. Então, celebrar o Dia dos Pais é algo honroso, é algo bondoso, da qual podemos sempre ter esta alegria da paternidade, de participar. E não tem alegria maior do que estar presente, na certeza que também a nossa casa, o nosso lar, com certeza, ele passa por problemas. Toda família passa. Mas o que Jesus aqui nos convida, que nós jamais devemos nos afastar, distanciar dele, porque ele quer ser o caminho, ele quer nos ajudar, ele quer nos salvar, ele quer acalmar tudo aquilo que está passando na nossa vida. Você, pai, recebeu algum presente no dia de hoje? Recebeu algum telefonema, algum abraço da mesma casa com as pessoas, embora estamos assim, de forma, vivendo à distância, né, devido à aglomeração, mas eu creio que não é só o presente, o material que nos traz a felicidade. A maior felicidade que um pai pode receber é estar junto, a família unida. E eu, como pai de 2 filhos, um filho de 3 anos e uma filha agora de 2 meses, eu posso dizer por mim, por exemplo, próprio, não tem coisa melhor do que poder usufruir, participar da paternidade, estar presente. E às vezes a gente percebe, né, tantos pais estão afastados
né, não dão a mínimo para os filhos, para a família, mas quando você sente, né, na pele, está junto no laço familiar, não tem coisa melhor. E para mim, eu pessoalmente, não tem presente melhor que nós recebemos diariamente de nossos filhos, quando o filho diz: pai, eu te amo, eu estou com saudade. Onde você estava? Brinca comigo. São palavras dóceis que acalmam o nosso coração. Então, Dia dos Pais é estar presente, é ser aquele pai que Deus se dominou, pai que ama, que perdoa, que se faz presente em todos os momentos. Por isso, meus amados e minhas amadas, que se estamos passando por momentos difíceis, isso vai passar. A palavra de Deus nos ensina para nós termos sempre esperança, de confiar, parar de duvidar, mas continuarmos firmes em oração, na certeza de que Jesus ele tem todo o poder de acalmar por tudo aquilo que estamos passando. Lógico, hoje temos muitas famílias, pessoas que gostariam de estar ao lado do pai, de ter o seu pai, mas não têm a oportunidade devido a esta quarentena. Mas não nos faltam recursos. Podes pegar o teu celular, dar uma ligada, podes também escrever uma mensagem. O importante é manter-se presente e respeitar, honrar e fazer com que cada vez mais o nosso papel como pai seja um pai honroso, um pai fiel, que está sempre presente na vida da família e também de seus filhos. Então, que o bondoso Deus possa sempre nos abençoar, possa nos conduzir, nos fortalecer, de que em momento algum a nossa barca, a nossa família, com Jesus, tudo pode. E Jesus, ele quer que a gente possa prosperar no amor, possa prosperar na união. E assim desejo que você, pai, assim como eu, a você que acompanha, possas continuar sendo esse pai presente, pai no exemplo, um pai de perdão, de amor, de paz, que faz o melhor para a vida do seu filho. E a você, filho, continue obedecendo, honrando aquilo que o quarto mandamento nos ensina: honre teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas por muito tempo na terra. Amém. Em resposta a esta palavra, convido para também cantarmos o hino 286, Obrigado, Pai Celeste, agradecendo assim a Deus, que é o nosso Pai Supremo, o Pai de amor, o Pai que nos conhece, e assim também a todos vocês, pais, pelo importante papel que desempenham ao lado também da mãe, também na vida dos filhos, na vida da família. Que Deus possa assim também abençoar. Obrigado, Pai Celeste. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que em amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. Convido para a oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos neste dia, porque Tu és o nosso Pai Celeste, presente entre nós através do Teu Espírito Santo, nos amando, orientando, dirigindo,
fortalecendo e consolando. Agradecemos, Senhor, por todos os pais deste mundo que se espelham em Ti, tornando-se pais responsáveis, trabalhadores, pessoas de fé, éticas justas, amorosas, um padrão de conduta para seus filhos. Intercedemos, Senhor, por tantos filhos que desejam o convívio com os seus pais, pais que não assumiram a sua paternidade, apenas geraram um filho e depois desapareceram, não assumindo sua responsabilidade. Intercedemos por tantos pais desempregados, pais que têm dificuldade de colocar o pão sobre a mesa para os seus filhos e filhas. Intercedemos pelos pais que perderam suas filhas e filhos diante de tantas circunstâncias cruéis da vida. Intercedemos pelos pais abandonados por seus filhos em centros de convivência, em asilos, ali esquecidos, sem uma visita, um conforto ou convívio. Intercedemos por pais e filhos que estão brigados, vítimas do egoísmo, da ganância, da prepotência, da avareza muitas vezes. Intercedemos também por filhos que perderam os seus pais e neste dia não podem dar-lhe um abraço. A estes, a certeza pela fé de que um dia nos reencontraremos na eternidade para uma vida plena e eterna. Por fim, intercedemos pela instituição familiar, por todas as pessoas do Brasil e do mundo, pessoas que confiam em Ti, que esperam em Ti e nesta esperança em Ti renovam as suas forças. Derrama sobre o Teu povo, Senhor, a Tua bênção. Tem misericórdia de nós neste tempo de perigo e provação, para que sejamos, segundo a Tua vontade, libertos. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso matrimônio, a nossa família, os nossos amigos, o nosso lugar de trabalho, também aqueles que eventualmente nos perseguem. Cuida de todos, ilumina, fortalece e protege. Por Cristo Teu Filho nós pedimos e em Seu nome agradecemos e oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes da bênção final, quero lembrar, está em curso em toda a nossa igreja a nível nacional a campanha de missão Vai e Vem. Quem ainda não recebeu, deve estar recebendo nesse final de semana, mais tardar no decorrer da semana em sua casa, um pequeno envelope. Existem muitas pessoas e comunidades
que necessitam do nosso apoio financeiro para a missão, para a pregação do Evangelho. Portanto, quero motivar vocês. Coloque dentro do envelope uma doação, segundo o propósito do teu coração, e encaminhe essa doação até a secretaria da sua paróquia, até no dia 20 de setembro, mais tardar 30 de setembro, para que possamos então fazer o fechamento e encaminhar essas doações aos seus destinos. Vocês recebem junto ao envelope as informações também dos projetos alcançados por essas vossas doações. É muito importante nesse tempo que a gente abra a mão e seja solidário com aqueles que precisam do nosso apoio. Queremos finalizar com a bênção de Deus, que é um sinal concreto de que, embora não o vejamos, Deus nos acompanha por onde quer que andemos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda a paz. Assim te abençoe Deus o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem assim em paz e sirvam ao Senhor com alegria e devoção de coração. E a todos os papais, um feliz, abençoado e repleto de alegria Dia dos Pais. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Amém.